Eu quero falar hoje sobre o tema tarde demais, não dá mais tempo. Sabe quando você está esperando? Acontecia muito isso comigo em Caputira, quando eu não tinha carro. Era muito interessante que quando eu ia para Maiuaçu fazer alguma coisa, o ônibus só se pegava na BR. O ônibus que ia para Caputira e para outros municípios não se pegava dentro da cidade. Só os ônibus de dentro da cidade passavam ali. Os intermunicipais só passavam na BR. E era um Deus nos acuda, porque às vezes eu e a Luta não tinha carro, ia fazer compra, aí tinha que vir com aquele monte de compra, subir, correndo. Quando eu estava lá sozinho levando a Ana Laura no médico, quando eu ia sozinho com alguma coisa. E era muito interessante porque tinha dia que eu atrasava 1 minuto, o ônibus passava. E tinha dia que eu chegava no ponto, o ônibus atrasava 5, 10 minutos. E sabe quando você chega assim, não tem mais tempo, o ônibus foi? Agora. Sabe quando você tem um horário determinado e não dá mais tempo porque o trânsito, qualquer outra coisa, você não calculou tempo, saiu atrasado, você fez um monte de coisa, houve imprevisto e não tinha mais tempo. E aí você falou assim, ó, não tem mais tempo. Lembra dos meninos que vão fazer a prova do Enem? Pode chorar, pode espernear, pode bradejar, fechou o portão, para o final. Não tem mais tempo. O tempo cessou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sabe por quê, gente? Tarde demais, não tem mais tempo. Existirá um momento da vida do homem e da mulher que vai ser tarde, que não vai ter mais tempo. Chegará um dia em que o Senhor vai olhar e vai dizer assim, não tem mais tempo. Juízo para você, condenação para você. Porque quando esse dia chegar, significa que você negligenciou a sua trajetória, que você negligenciou a sua caminhada, você não buscou corretamente como deveria buscar. E eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao 13. Por favor, pode projetar para nós aí. Quero convidá-lo a ficar de pé. Mateus, capítulo 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos lá, vem comigo. Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Se você quiser acompanhar lá, eu quero pedir primeiro, o meu lado esquerdo, vai ler aí 5 primeiros versículos, amém? Esse lado aqui, esquerda aí, 1, 2, 3, pode ler. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias acalmaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Agora o meu lado direito. 1, 2, 3. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprarem. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para a boda. Agora todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Pode se assentar. Tarde demais, não dá mais tempo. Foi isso que aquelas 5 virgens imprudentes ouviram.
tarde demais. Não dá mais tempo. Tempo é algo muito precioso, irmãos. E tempo não é algo para a gente brincar com ele. Porque o tempo que passou, ele não volta mais. Seus 15 anos não volta mais. O ontem não volta mais. O seu amanhã de hoje não volta mais. A sua tarde passou. O tempo passado não volta mais. O tempo é muito precioso para a gente brincar com ele. E o grande problema de quem não sabe lidar com o tempo, não entende as estações, não entende o tempo, é que um dia ele vai ouvir isso de Deus: tarde demais, não dá mais tempo. O que a gente pode aprender com essas 10 mulheres? Em primeiro lugar, nós aprendemos que eram 10 mulheres, 10 virgens, 10 mulheres puras. É isso que o texto está querendo dizer. 10 mulheres puras, prontas, preparadas para encontrar com o noivo, que queriam estar com o noivo, que queriam encontrar o noivo, que queriam entrar na festa. Essas 10 mulheres tinham o mesmo propósito. Elas eram iguaizinhas. O primeiro relato do texto diz que, de fato, elas eram iguais. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Igualzinho, 10 virgens, com um propósito: encontrar o noivo. Quando a gente olha para essas 10 virgens, a gente olha para a igreja. Porque parece que quando a gente olha para a igreja, tudo igual. Todo mundo com o mesmo propósito. Todo mundo buscando noivo. Todo mundo querendo morar no céu. Todo mundo querendo conhecer Jesus. Todo mundo querendo ser noiva. O mesmo propósito, a mesma vontade, o mesmo desejo. Elas eram iguaizinhas nisso. E assim a vida da igreja atual, da igreja dos nossos dias. Quando a gente olha para a multidão de gente levantando a mão, chorando, gritando, outros caladinhos, quietinhos, carregando a Bíblia, ouvindo o hino no carro, sabe, te dando a paz do Senhor, falando as gírias evangélicas do nosso tempo, parece que todo mundo é igual. Parece que de fato todo mundo vai morar no céu. Parece que de fato é só ser crente. É só ter o azeite inicial, é só ter boa vontade de vir à igreja e está tudo certo. Mas o que a gente vai ver no decorrer não é assim. Porque o texto começa dizendo sobre 10 mulheres, 10 virgens igualzinha, na sua pureza, se guardaram. 10 mulheres com azeite e lamparina, 10 mulheres com o propósito de ver o noivo, eram iguais. Só que quando o tempo terminou, o cenário mudou. Sabe o que significa? Que no meio de todo mundo espalhado pelo mundo inteiro, que diz amar Jesus, que diz seguir Jesus, haverá um dia que alguns vão ouvir: não dá mais tempo. E sabe o que mais dói? É que essa palavra não é para quem está lá fora, é para quem está dentro. Essa palavra não é para quem está no mundo vivendo loucamente, perdidamente, simplesmente. É para as noivas, é para a noiva, é para aquelas e aqueles que têm o propósito de ver o noivo, mas que por algum motivo se perdem no meio do caminho, que por algum motivo deixam o propósito no meio do caminho. Então a primeira lição que nós entendemos é que nem todo mundo é igual. Podem parecer o glória a Deus, o aleluia, pode parecer a Bíblia igual, pode parecer tudo, mas haverá um dia em que alguns vão ouvir: não há mais tempo, porque não se prepararam para a jornada. Não basta só ser igual, não basta só parecer noiva, não basta só a pureza de querer encontrar e estar, é muito mais do que isso. E o texto nos ensina isso, que 10 mulheres aparentemente iguaizinhas, 10 mulheres que começam a ser descritas como 10 virgens, com 10 lamparinas, com o propósito de ver o noivo. Mas no decorrer do texto parece que isso vai se perdendo com algumas delas. A pergunta que eu quero fazer nesta manhã é: será que nós só aparecemos ou nós somos?
pergunta nesta noite é essa: nós só parecemos ou somos? Será que todo mundo está olhando para nós dizendo assim, é crente, olha lá, carrega a lamparina? Mas e no nosso trabalho? E na nossa vizinhança? E dentro de casa, será que a gente ainda tem lamparina acesa? Será que a gente ainda é sal da terra e luz do mundo dentro de casa? Na nossa vizinhança? Onde a gente anda? Porque não basta só parecer. Porque o texto diz que era 10 parecida. 10 virgens com 10 lamparinas, com o mesmo propósito de um noivo. As 10 eram igualzinhas no início da caminhada. Não basta só parecer crente. Não basta só querer ver Jesus. Não basta só ter um pouco de azeite. Nós temos uma jornada até a salvação. Nós temos uma jornada até a volta do noivo. Então essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. Porque tem muita gente, sinceramente, que é crente hoje só porque parece crente, só porque gostou do movimento, só porque gosta das músicas, só porque gosta do ambiente. É legal estar no meio dos crentes. É até legítimo a busca do coração dele ou dela. É até legítimo, mas não tem propósito. Vai se perder no meio do caminho. Quando todo mundo olha, parece igualzinho às 10 virgens. Então não basta só parecer, irmão crente. Não basta só parecer no evangelho. Deus quer mais da gente. Deus deseja mais da gente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A segunda lição que esse texto nos ensina é que o texto deixa claro que elas não eram tão iguais quanto pareciam. O texto crava aqui a diferença entre elas. O texto mostra a diferença grotesca, que aos olhos nus ninguém conseguia ver, porque elas saíram pela rua, todas virgens, com lamparina na mão, buscando o noivo, eram iguais. Só que o texto diz o seguinte, que dentre delas, o texto diz assim no versículo de número 2, olha o que diz aí. Pode colocar no telão para nós, por favor, versículo de número 2. Olha o que o texto diz no versículo de número 2, irmãos. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias, loucas, despreparadas, mulheres que estavam ali, mas não estavam preparadas, não tiveram lucidez para preparar a sua jornada, a sua caminhada. Elas não tinham azeite suficiente. Agora, o mesmo texto que começa sendo 5 virgens, buscando o mesmo noivo, com a mesma lamparina, com o mesmo propósito. No versículo 2, agora o texto diz, opa, havia uma diferença entre elas. 5 sabiam o que queria, e 5 só estavam no embalo, estavam indo porque as outras demais também não preparavam o azeite. Sabe qual é o grande diferencial da vida do crente? É o azeite. Um dos símbolos mais fortes da presença do Espírito Santo na Bíblia é o azeite. Aliás, no grego, a palavra que significa, foi traduzida como Espírito Santo, é a palavra ágios e pneumas, que significa vento, óleo, sopro, vida e poder. Entre isso está fogo, vento, óleo, vida, sopro e poder. Em muitos textos bíblicos a gente encontra a relação de óleo para se referir ao Espírito de Deus. Então, o que eu e você precisamos entender é que o que faz a diferença não é simplesmente vir na igreja. O que faz a diferença não é só ler a Bíblia. O que faz a diferença não é só cantar, tocar ou entregar o dízimo. Porque eu posso fazer todas essas coisas como um mero e simples religioso, nada mais. Eu posso ser um mero religioso, irmão. Os escribas, os fariseus, os saduceus e outros mais daquele tempo eram meros religiosos. O próprio Nicodemos era mero religioso e Jesus teve que dizer para ele: você tem que nascer de novo, rapaz. Então, irmão, não basta só eu ter prática. Mais do que ter prática, eu preciso carregar o azeite. É por isso que lá em Atos 2, Deus derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Deus derramou o poder de Deus. A igreja precisa carregar essa presença. A igreja precisa se mover nessa presença. Agora, qual que é o detalhe? Não é que as 5 não tinham óleo, elas não tinham o suficiente.
Elas até tinham, mas elas não tinham o suficiente para a jornada. Irmão, tem muita gente que até tem óleo, tem desejo, tem vontade, até busca Deus, mas não tem o suficiente, porque não busca o suficiente, não quer o suficiente. Qualquer coisinha é motivo de não querer Deus. Qualquer coisinha é motivo de não estar com Deus. Significa que não está plenamente cheio. Lembra de Ezequiel 47? Ele foi medido, dava até o tornozelo. Ele mediu, dava até o joelho. Ele mediu, dava até os lombos. Daqui a pouco ele mede mais um pouquinho o rio. Ele não conseguia andar, ele tinha que atravessar nada. Daqui a pouco ele não conseguia andar porque a correnteza o levava. Sabe o que significa? Que Deus não quer que você fique só nos joelhos, no tornozelo. Deus quer que você esteja repleto do Espírito Santo. Mas o grande problema é que às vezes nós estamos como essas mulheres. Nós até começamos a caminhar todo mundo junto, mas alguns querem buscar mais, desejam mais. Alguns entendem que tem que encher-se mais, tem que se preparar mais. Outros não. Tá bom até onde eu cheguei. Tá bom, agora eu vou manter o restante com a minha religiosidade. Agora eu vou manter o restante com as minhas práticas religiosas. Então eu vou continuar indo na igreja, eu sou um religioso. Só que uma hora o azeite vai acabar. Porque você precisa buscar. E se o azeite acabar, pode ser tarde demais para você e para mim. O que faz a diferença entre essas 5 mulheres é o azeite. Porque todas elas, as 10 eram virgens, tinham a mesma lamparina, estavam buscando o mesmo noivo. O que fazia diferença era a reserva do azeite. A minha pergunta para você nesta noite é exatamente isso. O que faz a diferença minha e sua para o mundo? Ser batizado na igreja? O que faz a diferença minha e sua para o mundo? Cantar hino gospel? É isso que você acha mesmo que faz a diferença? Porque deixa eu dizer para você, eu conheço muita gente, irmão, que não é crente, gente até que professa umas fé esquisita, louca, que são honestos, que pagam suas contas em dias, que vivem uma vida moralmente reta. É muito mais, irmão, do que simplesmente achar que nós seremos salvos pelo que nós temos, pelo que nós somos, pelo que nós fazemos. Não, é pelo que nós carregamos, é a presença que nós carregamos, é a presença que está em nós, é quem está em nós, é quem se move em nós, é quem se movimenta em nós. A diferença daquelas mulheres era porque elas carregavam. Porque pode ser tarde demais. Se você abrir mão do azeite para viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, você até começou bem, você até estava buscando o mesmo noivo, queria estar na mesma festa das bodas, mas pelo meio do caminho você abandonou o azeite. E aí? A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe, aquelas 5 nécias eram só ouvintes e não praticavam. Terceiro lugar, repita comigo: imprudente. É alguém que é ouvido somente por emoções. Diga, ele não usa a sua razão. O imprudente, ele é movido por emoções. Ele nunca vai usar a sua razão. Irmão, quem disse para você que ter fé é negar a razão? Quem falou isso para você é louco. A fé trabalha junto com a razão. Ela pode até confundir a razão em alguns momentos na nossa caminhada. Aquilo que era lógico que ia morrer, aí de repente Deus opera lá, o camarada está curado e pronto, final. Alguns anos atrás, há uns 8 anos atrás, eu fui no hospital do câncer junto com o pastor Robson visitar uma irmã, que os médicos abriram ela e fecharam de novo porque não tinha como operar, estava toda tomada de câncer. Pouco tempo atrás eu estive com o assunto pregando e perguntei: pastor, e aquela irmã morreu? Ele abriu o celular, morreu? Aqui, ó, a nossa irmã aqui, ó, lavando o carro. E aí? Foi além da razão. Mas isso não significa que a gente não tem que usar a razão. Os médicos falaram que era certo, porque eles estudaram. Mas Deus interviu e o milagre aconteceu, ela está lá até hoje. A fé não trabalha contra a razão. A razão não pode bloquear a fé. O que nós entendemos aqui
é que essas mulheres, essas 5 imprudentes, elas foram movidas só pela emoção. Opa, vamos embora, e vamos todo mundo junto. Mas elas não pensaram, elas não raciocinaram na jornada que o ajeito poderia acabar. O imprudente, irmão, é aquele que diz assim: eu vou fazer, eu vou, o outro eu vou, mas ele nunca raciocina o que ele fala. O imprudente é como as 5 imprudentes, nessas. Não calcula a sua rota, não calcula a sua caminhada, acha que é só viver de festa, de celebração, acha que não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Está aí, ó, o desafio da Bíblia está mastigadinho para todos nós, está lá no grupo, todo dia, devocional está lá todo dia, escola dominical todo dia, a Bíblia na sua casa, tempo para você dobrar o joelho e orar. Mas a gente chega num patamar da vida que a gente acha que só vir aqui domingo está bom demais. E pior, quando a religiosidade chega, a gente deixa de raciocinar e a gente vive assim, só vindo, como se a gente entrasse no shopping, entrasse em qualquer outro lugar, sabe? Vai virando uma rotina. E andar com Deus não é simplesmente uma rotina. Andar com Deus é dizer: Senhor, me enche mais da tua unção, me enche mais do teu azeite. Eu quero mais, porque a caminhada será longa. Eu quero ter azeite em mim, eu quero ter presença do Senhor em mim. O imprudente, ele é movido somente por emoções, irmãos. E quando a gente é movido por emoções, se emocionalmente então a gente estiver ferido, as coisas vai dar ruim, vai dar errado. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que as 5 prudentes foi? Racional. Elas raciocinaram: o azeite pode acabar, o azeite pode faltar. O que elas fizeram? Levaram uma botijinha de azeite guardadinho com elas. Elas foram inteligentes, porque elas não andaram só na emoção: vamos ver o noivo, vamos encontrar o noivo, emocionadas demais. Não, nós vamos ver o noivo, mas o ingresso para entrar é a botijinha acesa, é a lamparina acesa. Então, vou levar o azeite comigo. Agora as outras 5 imprudentes, nessa, vamos na emoção, quero ver o noivo, entrou, é esse azeite aqui mesmo e tal. Só que o azeite calma. Quem é prudente, irmão, não é porque a sua vida está boa que você vai deixar de orar. Você está vivendo um tempo de bonança? Ore mais, jejum mais, busque mais, venha mais no culto, leia mais a Bíblia, ande com Deus. Azeite para a sua vida, busque mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E quando o tempo difícil chegar, você vai dizer: eu ainda tenho azeite. Amém. Eu estou preparado para essa jornada. Eu estou preparado para essa caminhada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A quarta lição que nós aprendemos é que os prudentes, eles estão sempre preparados. Os prudentes são aqueles e aquelas que não são movidos por emoção, mas é como as 5 prudentes, homens e mulheres, que na jornada da vida sabem que em algum momento vão precisar de estoque. Vocês que são motoristas aqui, sabem que tem alguma coisa no seu carro. Se o pneu furar, o que você tem lá, irmão? Step. E ele não está lá para você brincar, ele está lá para te socorrer no momento certo. Você tem que ter vida de oração. John Wesley, George Field, Savonarola, Jonathan Eduardo, esses homens todos eram homens de oração. Homens que viveram vidas difíceis, mas que tinham azeite. Vida de oração. Estevão foi apedrejado, mas era um homem de oração. Paulo, quanto Paulo sofreu, mas ele tinha azeite. Ele orava, ele buscava. Se nós queremos de fato, irmão, chegar naquele grande dia e ouvir como a Roberta ministrou aqui, o Senhor chamando: venha, pode entrar, tem que ter azeite, tem que ter presença do Espírito Santo, porque se não tiver, não entra. Amém. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe por quê que as prudentes levaram óleo de sobra? Porque o tesouro delas estava no noivo. Elas se prepararam, elas não iam perder jamais a oportunidade de ver o noivo. Agora, as imprudentes, o tesouro dela não estava no noivo. Talvez era festa, talvez era só aquele momento de celebração. As prudentes queriam ver o noivo, queriam estar com o noivo.
que levar um azeite. Nós não podemos ser mais um no meio da multidão. Nós não podemos ser mais um no meio desse mundo evangélico, desse mundo gospel. Nós não podemos ser mais um que estamos aqui por causa da festa, por causa disso, que o outro. Nós estamos aqui porque nós amamos o noivo, nós queremos ver o noivo, nós queremos estar com ele. Ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos comprou com o teu sangue na cruz do Calvário, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Nós estamos aqui por ele, e para ele nós vivemos, e para ele nós vivemos. Nós estamos aqui por causa de um propósito, irmão, porque nós queremos ver o noivo. Nós não estamos aqui com medo de ir para o inferno. Nós estamos aqui porque nós pertencemos ao céu. Porque nós somos partes integrantes de Deus em Cristo Jesus. Nós nos tornamos um em Deus em Cristo Jesus. Então, se o meu coração está no noivo, o meu tesouro está lá. Então eu não vou vacilar, eu não vou perder o pique. Irmão, eu tenho que ter lamparina, eu tenho que estar com óleo, eu tenho que ser uma lamparina acesa. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, a marca do sangue tem que estar na minha vida. E sobretudo o Espírito que Ele enviou, o óleo da unção tem que estar em mim e em você. Porque senão será tarde demais. Está difícil de entender ou está fácil de entender? Todo mundo está entendendo, amém? Amém. A quinta lição que nós aprendemos é que a prudência, o comprometimento com o noivo, sabe, faz a diferença no dia da crise. Irmão, porque uma coisa é eu estar no meio, outra coisa é eu estar comprometido com isso. Eu tenho que estar comprometido com o Evangelho, com a causa do Evangelho. Aquelas 5 prudentes, elas estavam comprometidas com o noivo. Elas tinham tanto compromisso que eu com ela. As 5 nessa, elas estavam no meio, mas não havia comprometimento. Sabe qual é o grande problema do Evangelho hoje? No Brasil e no mundo é que não há comprometimento. Esses dias, eu estava vendo a igreja perseguida. E os nossos irmãos na Nigéria, se não me falha a memória. Sabe, irmão, de cortar o coração, uma irmã chorando em lágrimas diante do caixão do seu esposo. Porque os terroristas chegaram lá, metralharam o esposo, a família inteira. Mas em momento algum aquela mulher reclamou. Ela estava chorando, mas ainda havia azeite no coração dela, orando, dizendo: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu vou te buscar, eu estou contigo. E ela continuou pregando o Evangelho. A gente precisa estar comprometido com o Rei. Até que ponto nós estamos comprometidos com o Rei, irmão? Porque se a gente não estiver comprometido, a gente não terá azeite para chegar no final. A gente vai viver uma vidinha de azeite raso. Eu canto, eu levanto a mão, eu prego, eu sou pastor, mas qualquer coisinha que me chatear, qualquer coisinha que me atrapalhar, qualquer percalço na caminhada, pronto, estou fora, não tenho azeite para isso. O texto diz que elas dormiram, que o noivo demorou a chegar. Não é isso que diz o texto? Que ela dormiu, e de repente alguém grita: eis o noivo! E de repente 5 daquelas que pareciam estar no mesmo propósito não tem mais azeite, não tem mais lamparina, porque elas não estavam comprometidas com o propósito do noivo. Sabe, a Bíblia diz que naquele grande dia muitos vão dizer assim: então nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, operamos milagres, fizemos maravilha. O que é que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não tinham azeite. Fizeram tantas coisas, mas não tinham azeite. Aconteceu não é porque eles eram bons, por causa do nome do Senhor. Irmãos, irmãs, coloque para nós o versículo de número 5 até o 7, por favor. Versículo 5 e 7. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Existem momentos na vida que a gente vai ser tomado de sono. Existem momentos na vida que nós vamos cansar. E o problema não é cansar. O problema não é ser tomado pelo sono. O problema é se você ainda tem azeite aí quando o noivo chegar. A questão é se você ainda tem azeite. Você está tão comprometido com o noivo, que você se preparou. Quando alguém vai lá, passa para nós. Quando acontecer isso aqui, ó. Mas à meia-noite, ouvisse o grito: eis o noivo. E é aí que está o negócio. Quando as trombetas soarem, quando for gritado: eis o noivo. A questão não é você estar cansado da luta.
A questão não é você dizer, Deus, eu estou quase desistindo, Senhor, eu estou cansado, eu já fui ferido na igreja, eu já fui ferido por irmãos, mas eu já feri, eu já fui machucado, mas eu já machuquei, Senhor, tem tanta coisa acontecendo, Senhor, eu estou a ponto de desistir, mas quer saber de uma coisa, Senhor? Tem azeite ainda aqui, tem azeite para me acender a minha lamparina, Senhor. Ainda tem azeite, ainda tem disposição para orar, para ler a tua palavra, para jejuar, para buscar. Senhor, eu ainda tenho azeite. Quando gritar, eis o noivo, você vai dizer, Senhor, até aqui eu estava doendo, mas o Senhor vai enxugar no meu rosto cada lágrima agora, porque eu estou pronto para isso. Amém. Você consegue entender isso? Você consegue compreender? A palavra de Deus diz no Salmo 40, que muita gente pode falar, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro. É esperar, e não é esperar de qualquer maneira, com paciência, tendo óleo, tendo azeite, é dizer, está doendo, Senhor, está apertado, mas eu estou comprometido com o propósito, eu quero ver o noivo, eu quero entrar nessa festa, e haja que houver, nem a morte, nem a vida, como diz Romanos 8, nada vai nos separar do amor de Deus. E em sexto e último lugar, eu termino aqui nessa noite. O que vai fazer a diferença em sua vida é o que você carrega. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o que vai fazer a diferença não é simplesmente quem você é, mas é o que você carrega. Pastor, isso é duro? Existe uma palavra no grego que é traduzido como multidão no português. Toda vez que você lê na Bíblia multidão, seguir Jesus, é essa palavra, óculos, não óculos, óculos. E essa palavra óculos significa veículos que carregam qualquer tipo de coisa. Ou seja, pessoas que estavam em volta de Jesus carregando inúmeras coisas, dores, tristeza, fé, amargura, alegria, angústia. Entende isso? Então, o que você carrega? Às vezes a gente carrega mágoa, às vezes a gente carrega ódio, às vezes a gente carrega um monte de coisa. Só que eu também carrego o óleo. E o óleo da unção é mais poderoso, a presença é mais poderosa do que o ódio, do que mágoa, do que qualquer coisa. O que vai fazer a diferença não é o que eu tenho, irmão, não é meu carro, não é minha casa, não é porque eu toquei, porque eu cantei, não é porque eu entreguei dízimo, oferta, não é porque eu fiz isso, aquilo, outro. Não. Tudo isso é prática de quem já é salvo. O que vai fazer a diferença é o que eu carrego aqui dentro, é o que eu tenho em mim. Porque o que fez a diferença não era simplesmente porque elas eram virgens. O que fez a diferença é porque elas carregavam o óleo. E quando gritou, eis o noivo, elas acenderam, colocou mais óleo. E aí o noivo olhou e disse, pode entrar porque tem óleo, tem azeite. É isso que vai fazer a diferença. Você que tem em casa, que Deus te abençoe. E acho que houver, não desperdice o evangelho que você recebeu, não desperdice a oportunidade que você tem. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 4,7, Paulo dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira. Eu vou parafrasear, guardei o óleo, guardei a fé. Quando Paulo termina a carreira, ele está dizendo, tem fé ainda, tem óleo, tem palavra, tem unção, tem vida. E olha o que Paulo apanhou, foi cuspido, foi apedrejado, foi chicoteado, mas ele chegou no final com mais 5 virgens, ainda tinha óleo, ainda tinha presença. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não chora mais diante de Deus? Quanto tempo nós estamos tão distantes, parece que não tem mais óleo? E se o Senhor nos chamar hoje? E se hoje for o seu último dia? E se hoje for a sua última hora, será que você vai ouvir o que aquelas 5 virgens ouviu? Não tem você. Elas se levantaram desesperadas. E aí eu quero ensinar algo com você aqui. Amém? Quero ensinar algo com você. Dá Roberto, me ajudar com o Roberto. Vem cá, Lu, também me ajudar. Traga os celulares de vocês. Liguem a lanterna de vocês. O celular. Por favor, apaguem a luz da igreja, por favor. Pessoal de casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Tá, não quer apagar a luz da igreja. Se quiser deixar gravando, não tem problema não. Só chega um pouquinho para cá, que não. Apague.
A prudente e a imprudente. Eu sou um diabo. Tinha azeite. Estava aqui, de repente, elas dormiram, tampa a lanterna. Elas dormiram mais e tal. Pode desligar a sua lanterna, pode desligar. Não, a sua deixa ser. Pode desligar a sua lanterna. De repente alguém grita: eis o noivo! Esse foi o grito. E o noivo aparece. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê meu noivo? Eis. De repente alguém gritou: eis o noivo. Aí, essa aqui levanta com a sua lamparina e ainda coloca mais azeite, coloca um pouquinho. Opa! Assim colocando azeite. Essa daqui acorde, mais outros companheiros dizem assim. Aí elas vão aqui: ei, balança ela e pede azeite. Ei! Sabe o que ela falou? Não, eu não posso dar o meu, porque se eu der o meu vai voltar para mim e vai voltar para você. Mas tem o seguinte: tem alguém que vende, vai lá e compra e volta. Vai comprar um azeite. E as 5 foi atrás, e o noivo está aqui, ó. Aí daqui a pouco volta ela. O noivo que já recebeu essa aqui, vai lá comprar o noivo, vai. Já tá, vem. Só que ela chega aqui, ó. Agora vem, chega com a lamparina acesinha. Aí sabe o que o noivo faz? Como é que o noivo vai fazer? Ela chega aqui, ó. O que o noivo faz? Não, filho, mas você vai entrar. Pode, tá querendo encostar. Sabe o que o noivo faz? Não tem mais jeito. Você até buscou, mas você tinha que ter mais jeito. O noivo está esperando uma noiva que tem azeite. Uma noiva que tem guardado a presença dele. Não basta só ter boa vontade, tem que ter atitude, tem que estar comprometido com o reino. Não basta só ter boa vontade. Eu tenho a boa vontade de ir à igreja. Irmão, eu não posso só ir, eu tenho que ser igreja. Eu tenho uma boa vontade de fazer boas obras. Não é a boa obra que me salva, eu só faço porque eu já sou salvo. Não é o que eu tenho em mim, mas é o que eu carrego. Essa estava com azeite, as 5 estavam com azeite. O noivo veio e ela entrou na festa do noivo. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Obrigado, noivo. Pode acender de novo as lâmpadas. E eu termino aqui nessa noite.